Olá, saudações a todos novamente. Mais uma conferência ao vivo aqui em Mindalia Televisão. Meu nome é Letícia Figueiredo e eu quero te dar as boas-vindas à Mindalia ao vivo, onde milhares de pessoas em todo o mundo assistem todos os dias às conferências e entrevistas oferecidas por Mindalia.com. No trabalho de hoje, nós recebemos com grande prazer o Luiz Roberto da Alpogeto, que vai nos oferecer uma conferência com o tema de Freud, a nosofrologia moderna. Luiz Roberto da Alpogeto, ele é graduado em Oceanografia, Arqueologia Marinha e Psicanálise. Ele é terapeuta e difusor da nova corrente psicanalítica, a nosofrologia moderna. Escritor e palestrante, atualmente dedica-se à organização de um grupo de pessoas que se preparam para as mudanças que ocorrerão no planeta nos próximos anos e um local considerado um dos mais seguros sob o ponto de vista geológico no oeste do estado da Bahia, no Brasil. Bom, antes de começarmos essa incrível conferência de hoje aqui em Mindalia Televisão, eu quero lembrar que somos uma organização sem fins lucrativos e que tem como missão compartilhar informação que possa ajudar a elevar a consciência humana ao redor do mundo. E você pode nos ajudar muito se inscrevendo aqui no nosso canal no YouTube, ajudando a gente a crescer, deixando um comentário em algumas das nossas redes sociais, ou ainda compartilhando este vídeo com alguém que você acredita que vai gostar das informações. E com esse gesto simples, você nos ajuda a fazer com que as mensagens cheguem a cada vez mais pessoas em todo o mundo. Para quem está acompanhando a gente ao vivo, e você pode interagir com a gente a partir do chat, deixando comentários e perguntas. Se por acaso você estiver no celular, você deve rolar a tela para baixo até encontrar o campo, né, adequado para deixar seus comentários e perguntas. E para diferenciar o que é comentário de pergunta, a gente pede que, quando for pergunta, escreva primeiro a palavra pergunta na frente, depois o país de onde você está falando e em seguida a pergunta que você deseja fazer. Bom, então, sem mais demoras, eu vou passar então agora a palavra para o nosso convidado, Luiz Roberto da Alpogeto, com a conferência de Freud, a nosofrologia moderna. Luiz Roberto, muito obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer ter você pela primeira vez em Mindalia Televisão. Nós já estamos te ouvindo. Oi, Letícia, boa noite, tudo bem com você? É um prazer estar com vocês aqui na Mindalia. É a minha primeira vez, então eu peço que me desculpem aí qualquer coisa. Conferência ao vivo é muito diferente de uma conferência presencial, né? Todo mundo deve ter uma ideia a respeito disso. Eu estou à sua disposição. Vamos falar sobre o nosofrologia? Você me ouve, Letícia? Desculpa, sim, estou te ouvindo, sim, me perdoe. Eu estava divulgando a conferência enquanto você falava. Sim, vamos bater um papo, vamos, eu quero conhecer, não sei nada sobre nosofrologia. Então, vamos lá. Se houver alguma questão técnica, um problema de som, qualquer coisa, você me sinaliza, tá? Pode ok? Aí eu paro de falar. Que eu estou aqui. Perfeito. E estou monitorando o sinal e a transmissão. Então, ok. Boa noite a todos. Então, começando agora, vou falar um pouquinho sobre a nosofrologia moderna, que, apesar do nome esquisito e complicado, é algo que já convive dentre os meios terapêuticos há algum tempo. Entretanto, se perdeu há 2 décadas aqui no Brasil, ou seja, parou de ser propagado, parou de ser trabalhado, e atualmente foi reformulado e voltou com toda a força para ajudar, ou nos ajudar a compreender um pouco mais o comportamento humano. Eu vou tentar falar de forma bastante simples. O tema, a nosofrologia, realmente não é nada complicado, mas é importante que todos tenham uma noção do histórico, de como apareceu a nosofrologia no mundo. É importante, até em função do título da nossa conferência, né, de Freud, a nosofrologia, todo mundo já está imaginando que a nosofrologia tem alguma relação com a nossa velha amiga psicanálise. A psicanálise, como todo mundo sabe, é uma ciência voltada à compreensão, ao entendimento do comportamento humano, e tem aí como seus principais mentores Freud, Jung e outros mais. Acontece que esses nossos mestres do passado realmente estão a uma distância muito grande da nossa ciência e do comportamento humano dos dias de hoje. Eu fiz uma conta rápida, é alguma coisa em torno de 140 e poucos anos, desde a publicação do Tratado de Freud sobre a compreensão e interpretação dos sonhos. E isso fez com que a psicanálise, infelizmente, ficasse um pouco defasada em relação às outras ciências ligadas ao estudo do comportamento humano. Portanto, quando nós, aqui no Brasil, resolvemos
trazer um implemento, uma inovação ao estudo psicanalítico convencional, clássico, nós fomos buscar, então, isso na década de 80. Eu começo explicando o nascimento da nosofrologia a partir da percepção de um médico espanhol chamado Alfonso Caicedo, que em meados de 1976, 77, ele compreendeu que era absolutamente difícil cuidar da patologia, das doenças dos seres humanos, se nós não interviéssemos na questão emocional dele. Em outras palavras, o Dr. Alfonso Caicedo entendeu que nós adoecíamos por questões meramente emocionais. Saiu daí, então, a famosa expressão psicopatologia, ou a psicossomática, que é a mais conhecida dentre aí, o linguajar mais popular, a psicossomática. A sua doença é de fundo emocional. Basicamente, todas as disfunções fisiológicas têm sua base no comportamento, no nosso comportamento emocional. Quer dizer, como nós interpretamos as coisas que acontecem ao nosso redor, existe um reflexo diretamente interno e o nosso corpo responde a isso de diversas formas. Aí, Alfonso Caicedo, percebendo isso, começa a pautar seu trabalho exatamente não no tratamento somente da patologia em si. Ele começa a trabalhar também a questão do emocional dos seus pacientes e encontra nisso um êxito incrível. Entretanto, aqui cabe uma ressalva muito importante, Alfonso Caicedo, na década de 70, já encontrava como uma espécie de opositor forte, ou um forte opositor, a indústria farmacêutica, que, na verdade, já naquela ocasião angariava e ganhava milhões com a venda de remédios. Então, era muito mais fácil você tratar sintomas, tirar a dor, do que realmente atacar a causa daquilo que estava provocando toda essa disfunção fisiológica, ou a doença, como vocês quiserem chamar, que era a questão emocional, que é o que eu tenho frisado desde então. O que acontece? Alfonso Caicedo está lá na Espanha, desenvolve todo esse estudo, esse entendimento sobre a influência do nosso mental, do nosso emocional, sobre a nossa condição física e a nossa saúde, portanto. E na década de 80, nós tínhamos aqui uma figura importantíssima e emblemática da parapsicologia, da psicologia, da psicanálise até então, que era o doutor, professor Frei Albino Aresi. Ficou muito famoso, foi premiado no Brasil e no mundo inteiro por conta das suas descobertas e a contribuição que ele deixou. E Albino Aresi acaba pegando todo o conhecimento de Alfonso Caicedo e dá uma melhorada no sentido de aprofundar a forma de pesquisar as complicações do ser humano na sua condição emocional, mental, e transforma isso numa coisa multidirecional. Vou traduzir o que eu acabei de falar. Frei Albino Aresi entende, então, que o que influencia o estado físico da pessoa, do indivíduo, não é só a pura e simples questão emocional. Existem outras questões que acabam incidindo sobre isso. Albino Aresi, então, abre o leque de elementos que a gente acaba examinando ou tendo que examinar para tentar compor um diagnóstico realmente eficaz sobre um determinado indivíduo que manifesta uma determinada patologia, por exemplo. Então, a psicanálise, como nós a conhecíamos, ela ganha uma amplificação, principalmente no aspecto do diagnóstico, porque você vai buscar nas pessoas ou em cada indivíduo muito mais do que a percepção das questões emocionais mais convencionais. Você vai buscar saber como ele percebe o mundo, você vai buscar saber como é a relação dele com a família dele, mas desde a idade intrauterina, aí entram técnicas de hipnose, por exemplo, de regressão, onde você vai buscar elementos que sejam realmente plausíveis para esse tipo de análise. Você vai buscar no campo da religiosidade, como ele entende o divino, como ele se relaciona com o invisível, e por aí vai. Todas as informações acabam formando uma série de eixos norteadores e que o nosofrólogo acaba juntando e montando, ainda que seja um complexo quebra-cabeça, mas um perfeito e muito eficaz diagnóstico.
Aí sim, a partir daí você consegue levar ao indivíduo uma orientação mais acertada no que diz respeito, por exemplo, à eliminação de um trauma, à superação de uma determinada questão, uma melhora no seu desempenho como pessoa ou como profissional, e daí a coisa vai. Você está me ouvindo bem, Letícia? O áudio está excelente, Luiz Roberto. A imagem está um pouquinho truncada, mas assim, o áudio tá dando para te ouvir perfeitamente. Então, maravilha. É que os nossos amigos não sabem, eu estou falando de um lugar muito distante aqui no Brasil, e o sinal realmente às vezes oscila muito, mas fico satisfeito de que pelo menos o áudio esteja chegando a contento aí para vocês. Mas, você quer me fazer alguma pergunta? Eu vi que você tomou um ar aí para falar. Não, eu só ia te complementar que se tiver qualquer tipo de queda na transmissão, alguma coisa, eu te dou um sinalzinho. Ok, perfeito então. Tá eu bom? Continuo, Letícia, se você me permitir, agora falando um pouco, até para que as pessoas comecem a assimilar um pouquinho a questão da nosofrologia, a origem do nome, porque um nome complicado desses, né? Nosofrologia, 2 Os, né, 2 S, para que tanta letra para uma coisa que é relativamente simples? Para mim, veio na minha cabeça que é alguma coisa de nosso. Ou não tem nada a ver? Olha, não está tão errado não, viu? Não está tão errado tem não. sentido. Eu vou te explicar. Tá, joia. Na realidade, eu falei há pouco sobre o Alfonso Caicedo, o doutor espanhol, que deu origem àquela ideia do termo psicossomático, né? E ele, na verdade, essa escola médica passou a se chamar sofrologia. Ele aproveitou, na verdade, da abreviação de um termo, de uma palavra grega, que se chama sofronizen, e juntou com o sufixo efrem, que forma a palavra que significa o seguinte: caminhar na direção das paixões. Você sabe muito bem que essa paixão da qual a gente fala não é exatamente aquela paixão de amor. A gente fala justamente daquelas questões que perseguem os seres humanos, né, os indivíduos, nas suas complicadas trajetórias aqui pela superfície da Terra. Então, as paixões nesse sentido são aquelas dificuldades, as perguntas filosóficas que cada um se faz: o que eu estou fazendo aqui, o que eu sou, por que eu sou. Então, tudo isso representam as paixões humanas. Então, caminhar na direção das paixões representa efetivamente tentar descobrir o que eu sou, o que eu estou fazendo e como realmente eu me encaixo no meio de tudo isso. Então, sofrologia vem do grego, como eu disse, e representa esse tipo de significado. Agora, o Albino Aresi, que eu mencionei agora há pouco, que é o pai da nosofrologia aqui no Brasil, e eu posso dizer no mundo, ele acrescentou um prefixo, o nos, que também é de origem grega e representa o espírito, mente, razão. Então, a gente está automaticamente dizendo que é colocar o entendimento, a compreensão, em meio a essa nossa corrida atrás das nossas paixões, ou a nossa compreensão do que somos, onde entramos e como é que funcionamos no meio disso tudo. Então, o significado da palavra nosofrologia tem sim uma razão importante de ser e representa, na verdade, a missão dessa terapia que veio tentar dar novos ares à psicanálise clássica. Esse é o ponto X aí da questão. Letícia, para você ter uma ideia, uma forma que a nosofrologia utiliza, né, se aproveita para tentar atender as expectativas dos seus pacientes, por exemplo, vou te dar um exemplo fácil. A pessoa tem lá um trauma de infância. Normalmente, os terapeutas, vamos chamar convencionais, não menosprezando a nenhum deles, mas os terapeutas buscariam, na medida em que conversam com o paciente, buscar elementos que possam servir de referência e disso nascer, por exemplo, uma forma de lidar com essa questão. Na nosofrologia é um pouquinho diferente, porque nós sabemos que o ser humano, quando está diante, por exemplo, de uma pessoa, ainda que esteja o terapeuta hiper, e como é sempre o caso, imbuído de boa vontade em tentar ajudar e resolver o problema daquela pessoa, o paciente, por força da própria natureza humana, acaba disfarçando certas coisas. Não conta o que ele tem que contar. Muitas vezes conta o que ele quer contar. Então, muitas vezes,
com base na conversa, no diálogo entre terapeuta e paciente, você não consegue extrair dele a verdadeira essência do problema que ele está passando. Ele tem ali, está tentando te mostrar. Às vezes por pudor, às vezes por qualquer outra questão, fica um pouco, a coisa fica truncada, a informação não flui, e o terapeuta fica sem saber realmente o que fazer com aquela pessoa, com aquele indivíduo. Já na nossofrologia, nós usamos uma série de ferramentas que praticamente tiram, ainda que a pessoa não perceba, a informação que a gente precisa para efetivamente trazer ali uma orientação que lhe seja eficaz. Tanto é verdade que a gente, sempre quando começa uma consulta, a primeira coisa que a gente pergunta para a pessoa é se ela está realmente convencida de que ela quer mudar. Se ela estiver decidida em relação a isso, e a gente perceber que ela, de fato, está convencida de que ela quer fazer uma mudança no comportamento, na vida dela, quer se tornar uma pessoa diferente, eliminar algum tipo de pressão, de trauma que ela esteja vivendo, aí a gente percebe que ela está de acordo com essa mudança, aí a gente segue com o tratamento. Do contrário, a gente nem começa. Eu diria para você, Letícia, que é alguma coisa assim, 50% a força de vontade e a intenção de mudar do paciente, e os outros 50% a nossofrologia, através desses instrumentos, dessas ferramentas, consegue executar isso com muita eficiência. O que a gente não pode, até muitas vezes as pessoas até ficam um pouco chocadas quando eu falo isso, mas a verdade é uma só. Se você quer mudar, você realmente precisa estar de peito aberto, de cabeça aberta realmente para isso, e tem que se entregar, porque senão você não consegue. Para você romper com certas coisas, você precisa ter força. E se você não estiver disposto a isso, a mudança não acontece, pura e simplesmente. Tá certo? Então, esse é um aspecto bastante importante da nossofrologia. Ainda que na década de 80, quando eu mencionei o Frei Albino, que é o nosso mentor, e nós, inclusive, eu e minha esposa, somos os primeiros demandados dessa corrente médica, da nossofrologia moderna, que até então, nas mãos do Frei Albino, era apenas nossofrologia, nós acrescentamos aí o moderna para representar uma atualização. Ainda que nos anos 80, o Frei Albino tenha sido não mal interpretado, ao contrário, mas achavam que ele era um pouco místico nessa prospecção do comportamento humano, porque ele foi muito reconhecido, principalmente fora do Brasil, por conta do conhecimento que ele tinha em relação aos fenômenos paranormais. Ele foi muito reconhecido fora do Brasil por conta disso. Entretanto, ele, em termos de formação, e principalmente no que tange a nossofrologia, Frei Albino foi muito fidedigno aos conhecimentos do Alfonso Caicedo, do médico espanhol, que deu origem à sofrologia, e a nossofrologia, quando foi instituída na década de 80 pelo Frei Albino, ela realmente trouxe uma ferramenta de grande eficiência. Tanto é verdade que, na época, Frei Albino faleceu precocemente em 1987, e, lamentavelmente, como ele era um religioso pertencente à ordem dos freis capuchinhos, ele não pôde... o patrimônio que ele gerou, as clínicas que ele deixou, o treinamento, o conhecimento, acabou ficando, durante um bom tempo, nas mãos dos padres camilianos. E, infelizmente, isso não foi dado continuação à nossofrologia. A questão de 4 anos atrás, não é? A questão dos 4 anos atrás é que nós retomamos esse conhecimento, buscamos, inclusive, os direitos para publicação de livros e ampliação do material, do conteúdo, na verdade, e publicamos um novo trabalho a respeito da nossofrologia, já expandindo ela para a questão da nossofrologia moderna. Aliás, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, basta digitar nossofrologia moderna, né, de Freud, a nossofrologia moderna, e deve aparecer nas plataformas mundo afora para compra, para aquisição, enfim. Fiquem à vontade, quem tiver conhecimento. É um livro que, na verdade, foi elaborado para subsidiar cursos para a formação de nossofrólogos, tá certo? E, portanto, é um livro técnico bastante interessante. A gente sempre tentou, durante a confecção do livro, nós tentamos elaborá-lo com uma linguagem bastante simples, bastante corriqueira, para que as pessoas entendessem, porque o importante é compreender, não é
ficar escrevendo, falando bonito. Não é verdade, Letícia? Com certeza. Tá tudo tranquilo por aqui? Tá tudo excelente aqui. Eu só tô querendo entender assim, sabe, Luiz Roberto? Bom, de Freud à nossofrologia. Então, assim, eu tive a oportunidade de fazer, né? Não sei se eu te interrompi, mas eu tô curiosa. Não, por favor. Você falou da psicanálise. Eu não me adaptei à psicanálise, assim, da mais tradicional, né? Porque depois ela foi desconstruída, teve outros terapeutas que modernizou a psicanálise. E a psicanálise, bom, você falou, né? Que a primeira pergunta que faz é: você tá afim de mudar? Você quer mudar? Então, eu imagino que uma pessoa que está indo procurar um terapeuta, né? Ela quer, mas enfim, né? É uma pergunta que se faz. Agora, sim, a psicanálise, para mim, no meu caso, tá, gente? É muito particular. Ela vai lá nas entranhas, na raiz, nas profundezas, nas coisas que você não quer mexer logo de cara. A nossofrologia é mais ou menos nesse caminho? Como que é? Letícia, você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Você falou, olha, quando a pessoa vai procurar o psicanalista, é porque ela quer mudar. Eu vou ter que discordar um pouquinho de você. Tem muita gente que vem ao psicanalista com a, digamos assim, ela quer mudar. Mas sabe aquela pessoa que gostaria, olha, eu estou com dor de cabeça, eu não vou tentar tomar um copo d'água, respirar direitinho para fazer a dor de cabeça passar. Eu prefiro tomar um comprimido, entendeu? Ainda, por mais que ele faça mal para o meu estômago, etc., eu vou tomar o comprimido porque é mais fácil e rápido. Existe um certo comodismo, lamentavelmente, não entendam isso como crítica, mas é uma verdade sobre nós, seres humanos. Me coloco, inclusive, nesse contexto, porque se eu não fosse psicanalista e nosofrólogo, eu juro para você que eu estava exatamente na fila daqueles que vão procurar o psicanalista, mas assim, peronomútil, sabe? Quer chegar na hora, quer tentar resolver o problema, não passe de mágica, mas não está a fim de mudar coisas que são importantes e essenciais para que ele realmente renasça dessa terapia, né? Então, por isso que um ponto, inclusive, Letícia, que eu sempre fui bastante crítico em relação à psicanálise, é o tempo. É o tempo do tratamento psicanalítico. Tem gente que passa anos grudado no seu psicanalista. E a ideia da nossofrologia é justamente o contrário. Liquida a questão rapidamente. Por quê? Se a pessoa está de fato disposta a resolver aquela questão, se ela está de verdade disposta, o nossofrólogo entra literalmente rasgando no inconsciente dela e vai trazer de lá de dentro tudo que realmente ela precisa transformar. Eu participei de casos, digo para você, em que depois de puxar esse material do inconsciente da pessoa, a gente teve que fazer uma seleção. Falei, não, isso aqui passa, isso aqui não passa. Porque não dava para passar tudo para a pessoa, conscientemente, dizer para ela assim, olha, teus problemas são esses daqui todos. A pessoa não ia aguentar o tranco. Então, como terapeuta, aí sim você recorre um pouco à psicanálise clássica, e fala, bom, vamos selecionar aqui o que é mais importante, conflito com mãe, problema com não sei quem, então vamos remontar isso aqui para a pessoa ter condições de ir eliminando uma etapa de cada vez. O que eu quero deixar bem claro aqui é que a nossofrologia, ela não é apenas uma variante da psicanálise, ela é praticamente uma cirurgia, um ato cirúrgico dentro de uma coisa pensada e que a maioria das pessoas já tem uma noção, que é a psicanálise. É uma coisa muito mais incisiva e a gente trabalha realmente com coisas muito impactantes. Por isso que a pergunta fatídica que se faz no começo, como você mesmo ressaltou agora há pouco, é assim, você quer mudar? Está disposto a fazer sacrifícios para fazer essa mudança acontecer? Sim, eu preciso. Aí nós entramos com tudo. Aí entramos e apelamos para... Apelamos é um pouco forte, mas vamos colocar assim, nós utilizamos sempre, quando necessário, técnicas de hipnose. Outra coisa que eu faço também questão de frisar. Ninguém chega aqui e fala assim, olha, durma bem dormido, sabe, aqui veja o pêndulo, não é nada disso. Nós usamos os fundamentos da hipnose para colocar a pessoa num estado em que, sem que ela perceba, ela acaba nos relatando de forma relaxada e consciente a verdade. A verdade, não querendo parafrasear a Bíblia ou qualquer outra figura que mencione esse tipo de frase, mas é bem aquela história. A verdade liberta. Então, quando a pessoa consegue efetivamente passar o problema
real para a gente, e nós temos os elementos verdadeiros nas mãos, aí nós fazemos uma recomposição daquilo e olhamos para aquela situação, elaboramos um plano de trabalho terapêutico em cima daquilo, e aí começamos a tratar da pessoa em cima daquilo que realmente é verdadeiro. Não existe nenhum tipo de perfumaria sobre a terapia nossofrológica. Não existe, olha, vai ficar mais ou menos assim, ou faremos mais ou menos assim. Não, o teu problema é esse, eu consigo resolver até aqui, e daqui para frente é com você. E a pessoa aceita as suas condições, e a nossofrologia toca a questão adiante. Deu para pegar mais um pouquinho aí? Deu. Eu fico imaginando assim, Luiz Roberto, como é que é um atendimento clínico? É como... Eu sento com você, a gente senta numa sala, numa primeira sessão que você citou que você tem algumas ferramentas, né? Acho que uma delas é uma coisa da hipnose que vocês usam, né? Uma técnica da hipnose. Imagino que tem outras. Como que funciona mais ou menos o atendimento clínico? É como um normal, assim? Eu sento com você, você vai usar das suas ferramentas para tirar informações de mim? Você pode dar uma breve explicação, assim? Claro, com certeza. É semanal, é mensal, é pontual, é caso a caso? Como que funciona? Bacana a sua pergunta, Letícia. Vamos lá. Você me deu a oportunidade de falar um pouco mais sobre os bastidores da terapia. Mas é uma coisa que acontece de uma maneira prioritariamente assim, casual. Você senta na frente do terapeuta, senta na minha frente, e a gente começa a conversar. Inicialmente, eu estou lá pegando informações básicas sobre você, mas eu já estou iniciando um processo que vai buscar te relaxar enquanto eu converso com você, e em seguida eu começo a fazer perguntas que começam a trazer espontaneamente algumas informações para a gente começar a ilustrar um pouco o caminho que a gente vai percorrer ao longo de umas 2 horas de conversa. Não há nenhum tipo de dispositivo que é utilizado, não uso luz, não uso sons, nada no primeiro contato. Eu preciso ouvir você. Inclusive, uma coisa que eu posso, obviamente, acrescentar aqui agora, para que todo mundo entenda, dentre todos aqueles eixos que a gente usa para proporcionar o levante de informações que vão compor o diagnóstico, nós utilizamos também a pesquisa sobre os seus antepassados. Então, lógico que numa primeira conversa, numa primeira consulta, a gente vai fazer tudo isso na base do diálogo. Você vai conversar, vai me explicar quem foram os seus avós, os seus bisavós, até onde você saiba, como eram os pais dos seus pais, e a gente vai juntando uma série de informações para mais tarde pedir, inclusive, até um exame laboratorial. Eu acho que as pessoas já conhecem, que revela através do seu DNA quais são as etnias que compõem o seu ser biológico nesse momento. Então, vai lá buscar, olha, você tem 5% de português, 15% de italiano, 30% de árabe e 40% de africano. Você é mais africano do que qualquer outra coisa. Você entende? Até essa informação passa a ser importante. Você perguntou quantas consultas, ou como é que é a frequência disso? A gente, nesse primeiro papo de quase 2 horas, ou até passando um pouco disso normalmente, eu consigo ter uma noção do quanto de trabalho a gente vai ter para buscar aquela questão que você quer resolver. A partir desse instante, a gente estabelece um ritmo de encontros. E a cada encontro nosso, haverá sempre uma coisa para você fazer e me trazer feita depois. Ou seja, eu vou falar, olha, a partir desse momento, você deve se concentrar mais naquilo que você está, por exemplo, sei lá, comendo, procure comer mais isso, mais aquilo, é importante que você foque mais uma coisa, outra, depois você me diga o que mudou, daqui uma semana, quando a gente se encontrar novamente, você me diga o que mudou, para a gente poder redirecionar ou encontrar um caminho alternativo, ou trocar essa metodologia ou coisa do tipo. Então, não existe uma coisa pré-montada em termos de atendimento. O que existe é um primeiro contato bastante intenso para que as informações realmente aflorem e a gente possa fazer um diagnóstico o mais completo possível num primeiro momento, ainda que o diagnóstico continue sendo construído nos encontros seguintes.
Aí, quando eu achar que a gente tem todas as informações pertinentes e que realmente me dão a certeza do caminho que a gente tem que seguir, aí eu defino efetivamente o trabalho terapêutico que vai ser feito com aquela pessoa. E aí pode ser feito conosco, pode ser feito com terceiros, pode ser simplesmente algo que a pessoa vai fazer e leva para casa, como já acontece muitas vezes. Às vezes a gente orienta as pessoas até pelo WhatsApp, depois de um certo ponto da nossa convivência, a gente vai conversando pelo WhatsApp e vai conduzindo a pessoa e fazendo os ajustes. E os resultados vão aparecendo, Letícia. Tá, então se eu entendi bem, você vai justamente pegar o diagnóstico e direcionar para que tratamento que essa pessoa deve seguir, seja qual for. Exatamente. É isso, né? Bom, a gente tem um comentário aqui no chat, Luiz Roberto, um pouco polêmico, de uma pessoa que acho que não está, não sei se não se identificou muito bem, que tudo bem também, não precisa todo mundo se identificar com todos os tipos de terapia, né? Mas ele colocou aqui assim, ele disse que faz diagnóstico, disse que é uma especialidade médica, disse que a psicanálise é uma ciência, os tópicos basais acadêmicas e também psicanalítica, e verdade é infantil e tolo. Eu não sei se você entendeu se é isso mesmo. Ele disse que faz diagnóstico, disse que é uma especialidade médica, disse que a psicanálise é uma ciência. É isso mesmo que você disse? Você quer fazer alguma correção? A pergunta está um pouco confusa, mas... Está bem confusa. Não é uma pergunta. Na verdade, é um comentário. Comentário. Né? Isso, é um comentário de alguém que está nos acompanhando aqui no chat. E eu não entendi também. Ele está querendo dizer, ele está perguntando, falando que você falou que é isso, que faz diagnóstico e que é uma especialidade médica. E não, que a psicanálise... Na verdade, só se meu áudio está intercortando e ele está pegando pedaços, porque ficou bem explicado que quem deu origem à sofrologia foi um médico espanhol. Então, por isso que eu resolvi falar, porque eu falei, às vezes a pessoa entendeu errado. Então, se você quiser mais ou menos explicar de novo assim, só para ficar mais claro, né? Porque é novidade aqui em Itália, eu nunca tinha visto esse tema. Não, perfeito. Vamos retocar assim. Alfonso Caicedo, médico espanhol, era médico mesmo, tratava de doenças, mas ele percebeu, como eu já tinha dito anteriormente, que as doenças tinham um fundo emocional. Pronto. Aí começa daí um novo segmento, uma nova escola médica, naquela ocasião, em que ele passa a difundir para os colegas médicos que era mais importante, ou talvez mais eficaz, tratar o emocional das pessoas do que tratar as pessoas com remédio. Foi ali que nasceu a sofrologia. A psicanálise é uma ciência como qualquer outra. Desculpem se alguém discorda. Então, se quiserem, inclusive, discutir a questão de se é ou se não é uma ciência, procurem lá atrás Freud, Jung e todo o pessoal que fundamentou a psicanálise no mundo. A outra questão, diagnóstico. A gente usa a palavra diagnóstico em tantas áreas. Eu faço um diagnóstico, sim, diagnóstico do comportamento da pessoa, do que ela realmente precisa. Ela vai tentar me passar o que ela quer mudar. Então, dentro disso, a gente compõe um diagnóstico. Não é um diagnóstico físico, não é um diagnóstico de doença, mas é um diagnóstico comportamental, para ficar um pouco mais claro. O que mais que foi falado aí, Letícia? Perdi seu áudio. Eu que não liguei meu áudio aqui. Me perdoe. Mas também, tem uma Bianca Gracioso falando, eu estou amando a conferência. Sindoval Edson Galhardi também falando que o corpo fala, que acompanha tudo de você. Tem muitos elogios aqui. Eu resolvi fazer esse comentário porque eu realmente acho que, de repente, não ficou tão claro, né, sobre o que era isso. Ele fala isso, que ele disse que faz diagnóstico, disse que é especialidade médica, então você acabou de explicar que não é você, né, que é a origem, né, da nosofrologia, né? Então, veio de um médico, eu entendi. E disse que a psicanálise é uma ciência, então isso tá certo, né? A psicanálise realmente é uma ciência. Sim, claro. Então é isso. Então tá claro, para mim tá claro, eu entendi agora, muito bem. O que é mais que você pode trazer para a gente? Algum caso clínico, alguma coisa que você queira compartilhar de algum
de algum atendimento, alguma situação assim mais concreta? Olha, a aplicação da nosofrologia, Letícia, ela é bastante ampla. Depende um pouquinho também do terapeuta, porque eu acredito, e eu sou um pouco suspeito para falar sobre isso, mas depende um pouco do tempo de experiência também do terapeuta. Porque ser humano com ser humano, é um ser humano tratando o outro. Você tem que estar numa condição mental apropriada para ouvir e não interferir naquilo que você está ouvindo. Ou seja, a gente tem o costume de, enquanto ouve o outro falar, fazer interpretações, ter ideias. Muita gente, quando está naqueles dias horríveis, a pessoa fala um negócio, a pessoa já rotula, já responde, e o terapeuta tem que ter realmente um preparo, um treinamento muito grande para poder saber ouvir sem interferir naquilo que ele está ouvindo, mas, ao mesmo tempo, saber conduzir a conversa para que realmente essa conversa funcione como um extrator, realmente para tirar aquilo que a pessoa, muitas vezes, ela mesma, não está enxergando, não enxerga nela mesma. É difícil, você sabe, que é difícil a pessoa enxergar o que está, olha, eu sinto isso, sinto aquilo, mas eu não sei o que é. Então, a gente vai tentar descobrir juntos o que é. Então, me fale mais sobre isso que você está sentindo. A pessoa vai descrevendo, e cada vez que ela descreve, ela te traz um elemento a mais. E você, com a tua experiência, com, sabe, alguns anos já vivendo esse tipo de rotina, você conhece tipos humanos, você consegue perceber sinais característicos de uma determinada sequência de pensamentos, você consegue interpretar isso de uma forma muito melhor. Então, eu estava dizendo para você no início que eu acho que o que comanda muito, o que afeta, isso eu acho que em qualquer profissão, é o tempo de experiência do terapeuta. Quanto mais experiente, quanto mais dedicado a essa questão, melhor, mais eficiente e provavelmente mais curto é o período de tratamento e de resolução dessas questões. Como eu estava te dizendo, nosofrologia trata desde uma pessoa que tem alguma questão ligada à dependência química, alguma outra coisa assim do tipo, até pessoas que tenham efetivamente, já tratamos de pessoas desenganadas pelos médicos por conta de uma doença terminal e que a pessoa não foi, nós não conseguimos, infelizmente, salvar a vida dessa pessoa, mas dentro das expectativas médicas, né, de tempo de vida para essa pessoa, nós prolongamos cerca de 30%, 40% mais do que se esperava. A pessoa, inclusive, teve uma qualidade de vida muito melhor, principalmente naquele final, entende? Ela passou a entender as coisas de um outro jeito, ela aceitou a situação pela qual ela estava passando, a condição na qual ela se encontrava, ela começou a entender, ela se relacionou melhor com os familiares naquele final, né? Isso tudo contou muito positivo para aquela pessoa, por exemplo. Pessoas viciadas, que têm lá um problema de dependência. A dependência química, infelizmente, nada mais é do que frustrações. Desculpa, eu vou falar assim de modo grosseiro, isso muda de caso para caso, tá? Mas, a grosso modo, o que acontece com a maior parte das pessoas que têm algum tipo de dependência é a transferência de alguma coisa que ela não consegue resolver para aquilo que faz com que ela se distraia, faz com que ela se desconecte daquela realidade. Então, é necessário aquilo como uma válvula de alívio. Então, espera um pouquinho, vamos trabalhar a causa. Não vamos tirar o problema, o objetivo, dentro do entendimento da nosofrologia, não é tirar a droga da pessoa naquele momento, mas é buscar descobrir qual é o motivo pelo qual ela se entrega ou necessita daquele vício, daquela dependência. A gente entendendo o porquê, e aí vem um detalhe de novo, Letícia, entendendo o verdadeiro motivo disso, a gente consegue fazer o tratamento da causa e a questão do vício desaparece logo depois. Isso a gente consegue fazer com uma frequência muito boa. É realmente uma coisa muito gratificante, nesse sentido, sem dúvida nenhuma. A gente consegue fazer reversão de transtornos de comportamento bipolar, sem uso de remédio, sabe? Uma coisa que muitas vezes, nos primeiros casos,
nós tínhamos até uma certa preocupação e fazíamos isso pedindo para que a pessoa não dispensasse os medicamentos indicados pelos psiquiatras e tudo mais, e a gente foi fazendo um acompanhamento paralelo, e isso foi fazendo com que as pessoas conseguissem ir perdendo a dependência, e os médicos, os psiquiatras no caso, fazendo a retirada gradativa também dessa medicação. Casos que realmente funcionaram extremamente bem e fizeram com que nós, como eu falei agora há pouco, os primeiros demandados da nosofrologia aqui no Brasil, tivéssemos força e vontade para continuar trabalhando nessa terapia. Letícia. Excelente. Deixa eu complementar aqui. Esse nosso seguidor, ele já é ele acompanha a Mindália quase todos os dias, inclusive a Mindália na Espanha. Ele colocou uma questão aqui, vamos ver só para clarear um pouco ainda mais. Ele teve a percepção, falou que parece uma terapia holística. Você quer pontuar algumas diferenças entre a nosofrologia e a terapia holística? Letícia, é uma excelente pergunta mais uma vez, porque o que a gente deve entender por terapia holística? Uma terapia que abarca outros conhecimentos para tentar compreender o ser humano que tá ali na tua frente. A diferença de uma terapia holística para a nosofrologia é que nós não utilizamos recursos ou conhecimentos advindos de outras técnicas terapêuticas. A nosofrologia desenvolveu suas próprias ferramentas para fazer essa prospecção interna, e para sair elaborando os diagnósticos, como a gente estava comentando agora há pouco. Dá para notar bem a diferença ou não? Perdi seu áudio de novo. Eu fico desligando o áudio, porque para não vir barulho externo, depois eu esqueço de ligar, se me perdoa. A minha pergunta é a seguinte: então a psicanálise não é base da nosofrologia? Outros estudos, são outros estudos, são outras coisas, porque como o tema da conferência é de Freud à nosofrologia, eu pensei que era alguma coisa transitória, mas não, então não é. Não, sim. A psicanálise clássica te dá base para algumas importantes prospecções dentro do comportamento da pessoa. Eu não vou mentir para você, nem para quem está nos assistindo e nos ouvindo nesse momento. Em alguns momentos, o conhecimento, por exemplo, que a interpretação dos sonhos de Freud nos é muito bem-vindo em alguns momentos, porque existe, no meio de tudo aquilo, muitas significâncias, existem interpretações corretas em alguns aspectos, e a gente muitas vezes utiliza isso para encaixar e compreender um pouco melhor o quebra-cabeças que aquela pessoa está nos apresentando. Os sonhos, para deixar bem claro, são muito importantes, ainda são muito importantes. As interpretações que foram ganhando novos sentidos ao longo do tempo. Na época de Freud, ele conseguiu alcançar uma série de percepções, mas atualmente a psicanálise já atualizou esse banco de informações sobre os sonhos, que são expressões advindas do inconsciente, aquela coisa toda. Então, claro que dentro da nosofrologia, quando a pessoa fala assim, olha, fora isso eu tive um sonho recorrente, pois não, me conte o sonho. Aí, de repente, a pessoa relata o sonho e você percebe um elemento que ajuda a compor a visão daquele todo que representa, efetivamente, o problema daquele indivíduo. Entendeu, Letícia? Entendi. Bom, eu quero abrir para o pessoal perguntar aqui. A gente tem algumas pessoas elogiando, agradecendo muito as informações que você está trazendo aqui para a gente. Imagina. Pessoal, eu quero abrir aqui o chat para vocês fazerem suas perguntas. Enquanto vocês escrevem e se animam aí, porque o Luiz Roberto vai adorar ouvir vocês, eu quero lembrar mais uma vez que a Mindália Televisão é uma organização sem fins lucrativos e que tem como objetivo difundir conhecimento humano, impulsionar a solidariedade do planeta. E é muito importante a sua inscrição aqui no nosso canal no YouTube, para que o YouTube possa recomendar os vídeos para mais pessoas. A gente também tem o Mindália TV e o Mindália Television em inglês e espanhol, caso você conheça alguém que possa gostar ou saiba falar essas línguas. E ao se inscrever, você contribui para que os vídeos cheguem a cada vez mais pessoas.
Se você, por acaso, quiser oferecer uma conferência aqui para a gente, você pode se inscrever no nosso site, mindaliatelevisão.com, no menu superior, onde está escrito oferecer uma conferência. E lá a gente vai fazer uma triagem, e aí você pode ser selecionado para estar aqui com a gente, passando seus conhecimentos. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma coisa aqui no chat, Luiz Roberto. Claro, fica à vontade. A gente tem muitos elogios aqui. Tem Marcelo Brusadelli Bastos falando que muito bom, obrigada pelas informações. Obrigado, Marcelo. Conhece, então, o pessoalzinho aí que já que te segue? Eu acho que sim, não. Brusadelli eu conheço, com certeza eu conheço. A Bianca também conheço, um abraço para a Bianca, um beijo para a Bianca. Olha, Letícia, eu acho que, de repente, vai ser interessante, se você me permitir, claro, eu deixar o e-mail da clínica noológica e, de repente, não pode? Não tem problema, então. Ok, perfeito, sem problemas. Então, eu queria... O que mais que a gente pode falar sobre nosofrologia, Luiz Roberto? A gente ainda tem aqui mais uns 10 minutinhos com o Luiz Roberto. Aproveita para fazer suas perguntas, tirarem suas dúvidas aqui no chat. Se você tiver no celular, você pode rolar a tela para baixo, que você vai encontrar o campo onde você possa escrever para eu passar a pergunta para ele. Enquanto isso, Luiz Roberto, o que mais que você gostaria de compartilhar aqui, que você não falou ainda para a gente sobre a nosofrologia? Olha, é bem como eu te falei no comecinho. É nosofrologia moderna, né? Então, ela já modernizou isso. Ela já foi atualizada. Então, da época do Frei Albino Aresi para cá, ou seja, dos anos 80 para cá, ela sofreu uma revitalização, vamos dizer assim. E essa revitalização, Letícia, vamos aproveitar para falar, já que a gente tem mais uns minutinhos, ela também passa por uma série de questões ligadas à influência, por exemplo, dos aspectos eletromagnéticos, por exemplo. É sabido, né, a ciência recente, a ciência dos últimos tempos, ela conseguiu identificar uma série de interferências no campo fisiológico humano, advindos justamente da presença das ondas eletromagnéticas diversas sobre as quais a gente está vivendo o tempo todo. Você quer ver um exemplo bacana? As pessoas que vivem no entorno da Avenida Paulista têm uma propensão maior a terem doenças, muitas vezes câncer. Infelizmente, é um dado que é levantado pelo Hospital das Clínicas em São Paulo, né, o Centro de Oncologia, que identificou que boa parte das pessoas que dão entrada lá com algum tipo de câncer mora nas imediações da Avenida Paulista. E aí alguém pode estar até perguntando, mas o que a Avenida Paulista tem a ver com isso? São as antenas que existem ali na Avenida Paulista, aquele número enorme de antenas, transmitindo ondas eletromagnéticas e as pessoas vivendo e trabalhando em meio a tudo isso. Lamentavelmente, com a passagem do tempo, você também tem uma alteração na composição, por exemplo, das suas células, enfim, do funcionamento dos seus órgãos internos, e aí acaba essa interferência eletromagnética, ela desordena o funcionamento do seu organismo e, com o tempo, você acaba desenvolvendo alguma patologia. É um ponto que, por exemplo, você fala, poxa, mas então onda eletromagnética não tem a ver com comportamento, não tem a ver com trauma. Sim, mas eu posso identificar isso levantando todas aquelas informações que eu disse lá atrás. Eu quero saber tudo sobre a pessoa. E, de repente, ela me fala, olha, eu tenho uma dor aqui, eu fui diagnosticado com câncer. Por acaso, onde é que você mora? Eu moro nas imediações da Avenida Paulista. Ok, então você já sabe que o que causou aquilo não foi um comportamento emocional. Aliás, pode até ter sido um facilitador, mas não foi a causa principal. Você entendeu, Letícia? Então, você vai buscar informações. A gente tem, por exemplo, trabalhos publicados sobre a interferência do Sol no comportamento das pessoas. Então, de uns tempos para cá, nós sabemos que o plasma solar, que é uma quantidade significativa de eletricidade que permeia a nossa atmosfera todos os dias, durante o tempo que o Sol nos ilumina, tem chegado à superfície terrestre numa quantidade maior do que o normal. E isso faz com que o nosso cérebro, e aí sim estamos falando da parte fisiológica, se comporte de maneira diferenciada, entende? Então, existem, muitas vezes, inclusive já existem estudos, inclusive nós publicamos um também nesse sentido, indicando que as
as formas de violência que a gente encontra, que a gente tem visto hoje pela televisão, pelas mídias, etc. e tal, a violência gratuita, a violência, o feminicídio, esse tipo de coisa, pode ter uma influência também por conta da permeação da eletricidade solar junto à superfície terrestre, ou seja, a eletricidade do Sol está mexendo com o comportamento bioelétrico do nosso cérebro. E isso está fazendo com que o nosso comportamento seja alterado, ou possa ser alterado, em instantes pontuais, entende? Nós tivemos há 2 semanas atrás, por exemplo, uma injeção de massa coronal somada a um pequeno flare classe C. Para quem não sabe o que é flare, é uma explosão na superfície do Sol. Era para o Sol estar quieto nesse momento, mas ele estava, inclusive, finalizando o 24º ciclo dele. Mas já começou o 25º ciclo com um flare classe C. E essa eletricidade toda, que é injetada para o espaço através dessa erupção solar, ela chega na Terra em questão de 2, 3 horas. E esse material elétrico transpassa a atmosfera e chega literalmente às nossas cabeças. Então, o nosso mundo está mudando. A nosofrologia é uma ferramenta que ajuda a gente a identificar o quanto isso está te afetando, por exemplo, ou não, ou alguma outra fonte que possa estar causando isso. Mas a verdade é que o nosso mundo está em franca transformação e a nosofrologia está se configurando como uma das ferramentas que consegue trazer, porque justamente olha para os 360 graus do ser que está ali na frente, aquilo que possa estar realmente influenciando, de fato, o comportamento dele, Letícia. Excelente. A gente tem uma pergunta aqui da Bianca. Em cima disso que você falou, ela pergunta: o eletromagnetismo interfere, então, na nossa saúde. Seria a tal da poluição eletromagnética? Exatamente. Só que aí eu queria até dizer para a Bianca que a expressão poluição eletromagnética, ela traduz muito mais o fato de você morar numa casa, por exemplo, que você tem 3 aparelhos de Wi-Fi, você tem vários aparelhos eletrônicos funcionando ao teu redor, você dorme do lado do teu celular, você, entendeu? Você liga o aparelhinho de som também e põe ali do seu lado. Essa junção, essa quantidade de aparelhos emitem, até desligados, um nível X de ondas eletromagnéticas. Onde há eletricidade, de qualquer maneira, há uma propagação de ondas eletromagnéticas. E vamos entender uma coisa: nosso organismo é composto de células, essas células trabalham também transmitem informações umas para as outras através de frequências eletroquímicas, ou seja, a eletricidade é transformada num fluido que é passado para outra célula, e quando você tem eletricidade do lado de fora, em grande quantidade, e dependendo das frequências, essa eletricidade e essas frequências interferem no comportamento celular. Entende, Letícia? Esse é o ponto X. Quando a Bianca falou poluição eletromagnética, é quando você está literalmente enfiado num local cercado dessas fontes de campos eletromagnéticos. É basicamente isso. Entendi. Bom, obrigado, a gente ainda tem 5 minutinhos aqui com o Luiz Roberto. Bom, eu queria saber, para mim a nosofrologia foi a maior novidade, né? Aqui a gente está tendo essa semana de novidades em Mindália. Ontem também a gente teve uma conferência com muita informação nova, e eu queria te perguntar, são poucos nosofrólogos no Brasil? Como que está isso no Brasil? Eu diria que você fez mais uma pergunta daquelas, assim, caprichada. São só 2. Só existem 2 nosofrólogos no Brasil. Por isso que as pessoas estão estranhando ainda, então, de repente, né, Luiz Roberto, assim, é muito novo, né? Bom, anos 80 foi ontem, né? Se você for falar de terapia, foi ontem, né? Mas mesmo assim, Letícia, são só 2, eu e Renata, e tem um detalhe, assim, especial. A gente, até inclusive, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você mais uma vez, porque é uma forma da gente divulgar um pouco mais sobre a nosofrologia. A nosofrologia é uma vertente importante, ela tem um passado que foi extremamente glorioso e muito bem marcado com a atuação do Frei Albino Aresi, e nós fizemos o resgate disso há bem pouco tempo. Por isso que, por enquanto, só somos eu e Renata. Mas fica aí a dica para quem quiser
estudar e se aprofundar e, quem sabe, até se tornar um dia um nosofrólogo, porque realmente é uma ferramenta muito atualizada para as nossas necessidades nesse tempo maluco que a gente vive aqui. Excelente. Bom, vamos então à última pergunta. Quem está fazendo a última pergunta é a Bianca. Eu achei muito interessante a pergunta dela. Como podemos nos prevenir dessas ondas eletromagnéticas? Fuja! Correndo! Desliga o celular, não adianta. Você falou que não adianta desligar, porque emite onda do mesmo jeito, mesmo desligado, televisão desligada, tudo desligado. O que a gente faz? Vai correr para onde? Porque não tudo tem tem onda como. agora. Não tem como. Tem como minimizar, mas eliminar é difícil. Ou então vem para o oeste da Bahia, se perde por aqui no meio da mata, que você está livre de muita coisa. Letícia, mas a pergunta dela é interessante, importante, eu agradeço mais uma vez a pergunta da Bia, por causa do seguinte, você sabe que há uns 15 anos atrás, na Inglaterra, começou um movimento muito interessante, porque perceberam que crianças que estudavam em escolas próximas a linhas de transmissão de energia elétrica começaram a apresentar tipos variados de câncer, sendo o mais predominante o câncer no sangue. E aí começaram a estudar isso e perceberam que, de fato, havia uma importante interferência das linhas de transmissão, veja só, naquelas crianças que estavam ali na escolinha bem ao lado. Resumo da ópera, para a gente não esticar mais a nossa conversa, foi o seguinte: instituiu-se uma lei que é seguida hoje, não só na Inglaterra, como em alguns outros países da Europa, é de que as escolas, principalmente as de ensino básico, fundamental, sejam construídas a quilômetros de distância das linhas de transmissão. Eletricidade, lamentavelmente, é um poluidor, é um interferidor na condição da saúde humana e, obviamente, na saúde mental humana também. Então, a gente tem que acordar um pouquinho para isso. A invenção da eletricidade foi um grande barato, foi uma grande coisa, nós temos coisas incríveis, aparelhos incríveis, mas a grande verdade é que isso nos traz algum tipo de prejuízo, quando não é físico, às vezes é mental também, tá certo? E eu encerro por aqui, obrigado pela oportunidade. Eu acho que é a falta de medida, né, que a gente não tem hoje. O papo tá uma delícia. A gente tem mais uma pergunta, eu não sei se você vai conseguir, eu vou fazer essa pergunta, mas não sei se você vai conseguir, você tem 2 minutinhos para responder. O Sindival Edson Galhardi, ele pergunta: o aumento da frequência de Schumann vai desequilibrar o ser? Tem alguma dica para amenizar? Olha, eu consigo responder voando essa pergunta. A frequência de ressonância Schumann é uma frequência que nós, seres vivos e seres humanos, captamos internamente, através da glândula pineal. A glândula pineal é uma espécie de anteninha. Ela está acostumada a receber e interpretar frequências por conta de tudo isso. A frequência Schumann não interfere no comportamento das pessoas, mas traz, às vezes, uma certa ansiedade quando existe uma mudança climática, por exemplo, uma grande tempestade, uma grande chuva, algo do tipo sendo formado. A frequência de ressonância Schumann é um resultado direto da eletricidade presa no côncavo da atmosfera. Consegui responder? Rápido? Bem rápido, né? Bom, o papo tá muito gostoso, muita informação valiosa aqui pra gente hoje em Mindalia Televisão, mas infelizmente a gente chegou ao final. Eu quero agradecer, Luiz Roberto, a sua disposição de estar aqui com a gente hoje à noite, dividindo seus conhecimentos com a gente, com várias pessoas que estão nos acompanhando aqui online. Quero agradecer também a todo mundo que esteve participando com a gente no comentário e no chat, deixando seus comentários e perguntas. Obrigada pela participação de cada um de vocês. E para quem não pôde estar ao vivo com a gente, a conferência vai estar disponível logo depois que a gente terminar, alguns minutinhos depois, no nosso canal no YouTube, e você pode compartilhar nas suas redes sociais. Bom, e antes de terminar, então, eu vou dar um minutinho para o Luiz Roberto se despedir também. Não, a minha despedida é mais rápida do que tudo, eu só posso agradecer. Como eu te disse, esse espaço foi muito importante, a nosofrologia é algo novo, que vem agora engatinhando e tomando um pouquinho mais de força, e o espaço na Mindalia Televisão foi muito importante para a gente nessa noite,
em relação a isso. Te agradeço demais, Letícia, pela paciência, obrigado pela sua condução, que foi muito bacana, muito profissional, e eu gostaria de participar outras vezes, se for interessante e possível também, tá bom? Um grande abraço para você e para todos que estão nos assistindo agora. Está super convidado, a intenção de Mindalia é essa mesmo, viu, Luiz Roberto? É difundir esses conhecimentos humanos, levar essa mensagem para mais pessoas, então conte com a gente, vai ser um prazer ter você de volta aqui em Mindalia Televisão. Então, da minha parte é isso, só lembrando mais uma vez que é muito importante a sua inscrição aqui no nosso canal, para que a gente fortaleça o canal em língua portuguesa, e assim o YouTube recomenda também esses vídeos e essas mensagens a mais pessoas. Então, da minha parte, eu me despeço, até a próxima conferência.